Olá, meu nome é Bruna e seja muito bem-vindo ao canal Florear. Aqui você encontra conteúdos especiais sobre plantas e jardinagem, sempre explicados de um jeito simples, prático, para que você consiga aplicar no seu dia a dia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que está cada vez mais em alta: as plantas no banheiro. Durante muito tempo, esse espaço foi visto apenas como funcional, mas hoje ele é considerado também um ambiente de bem-estar, de relaxamento, quase como uma extensão do cuidado com a casa. E as plantas têm tudo a ver com isso. Elas ajudam a equilibrar a umidade, purificam o ar, trazem frescor e criam aquela sensação de aconchego que muda completamente a energia do lugar. Nesse vídeo, eu vou te apresentar 6 plantas que se adaptam muito bem ao banheiro. Vou te explicar de forma prática sobre luz ideal, o tipo de solo mais indicado e a rega correta. Assim, você vai conseguir entender como cuidar de cada uma delas e manter sempre saudáveis e bonitas. Mas antes da gente começar, já aproveita para apoiar o canal. Curta esse vídeo, se inscreva no canal Florear e compartilhe também com quem ama plantas. Isso ajuda muito o nosso trabalho e faz com que mais pessoas tenham acesso a essas dicas. A primeira planta é a jiboia. Essa é uma das campeãs entre as plantas de interior, justamente porque é muito resistente e se adapta facilmente a diferentes condições. No banheiro, ela encontra um ambiente perfeito, já que ela adora umidade no ar. Em relação à luz, prefere claridade indireta. O sol direto pode queimar as folhas, mas se o banheiro tiver uma boa janela, a luz difusa já é suficiente. O solo deve ser leve, fértil e bem drenado para evitar encharcamento. Uma boa mistura é terra vegetal, humus de minhoca e perlita. A rega deve ser moderada. Observe sempre a camada de cima da terra e só regue quando ela estiver seca ao toque. No banheiro, a própria umidade já ajuda a manter a planta hidratada. A jiboia pode ser cultivada em vasos suspensos, em prateleiras ou até em suportes verticais, criando um efeito de cascata verde que dá muito charme ao ambiente. A segunda planta é a Hera. Essa trepadeira delicada é muito charmosa e combina perfeitamente com vasos suspensos no banheiro. A Hera gosta de bastante claridade, mas sempre indireta. O sol direto não é indicado, pois pode ressecar suas folhas. O solo ideal é fértil, leve e com boa capacidade de segurar umidade sem acumular água. Uma mistura de terra vegetal, humus de minhoca e perlita já é o suficiente. A rega deve manter o solo levemente úmido, mas nunca encharcado. O vapor do chuveiro ajuda bastante nesse equilíbrio, mas é importante observar sempre o substrato. A Hera pode ser conduzida em suportes ou deixada cair dos vasos, criando um efeito verde vibrante e elegante. A terceira planta é o lírio da paz. Essa é uma das plantas mais elegantes e tradicionais para ambientes internos. Ele gosta de bastante umidade do banheiro, mas precisa de luz indireta para se manter saudável e florescer. O solo deve ser rico em matéria orgânica, leve
e capaz de reter água sem encharcar. Uma boa mistura é terra vegetal, humus de minhoca e fibras de coco. O lírio da paz gosta de solo constantemente úmido, então a rega deve ser frequente. Se as folhas começarem a cair, é sinal de que está precisando de água. Retirar flores antigas e folhas secas também ajuda a planta a se manter bonita. Além disso, o lírio da paz presenteia com flores brancas delicadas que trazem leveza e frescor ao banheiro. E a nossa quarta planta é a aglaonema, muito valorizada pela sua folhagem decorativa e colorida. É uma ótima opção para quem quer trazer mais cor para o banheiro. A aglaonema gosta de luz difusa, meia sombra e não suporta sol direto. O solo precisa ser fértil, rico em matéria orgânica e bem drenado. Uma mistura ideal é terra vegetal, humus de minhoca, casca de pinos triturada e um pouco de perlita. Quanto à rega, ela aprecia o solo levemente úmido, mas nunca encharcado. Como o banheiro já é um espaço úmido, geralmente não precisa de regas tão frequentes. As variedades são um espetáculo à parte. Existem aglaonemas com folhas verdes rajadas de prata, outras vermelhas e até rosadas, perfeitas para um banheiro vibrante e acolhedor. A quinta planta é a amaranta pavão. Suas folhas desenhadas parecem pintadas à mão e lembram as penas de um pavão, o que a torna uma das plantas mais ornamentais para se ter dentro de casa. A amaranta adora a umidade do ar, por isso o banheiro é um ambiente perfeito para ela. Gosta de luz indireta, abundante, mas nunca de sol direto, que pode manchar as suas folhas. O solo deve ser rico em matéria orgânica e capaz de reter a umidade sem deixar o vaso encharcado. Uma boa opção é misturar terra vegetal, humus de minhoca, fibra de coco e perlita. A rega deve ser feita com frequência, porque a amaranta gosta de solo sempre úmido. Nesse caso, é melhor regar mais vezes com pouca água do que exagerar de uma vez só. Com esses cuidados, ela mantém suas folhas sempre bonitas e vibrantes. Outras variedades, como a amaranta tricolor e a amaranta cascavel, também são ótimas opções para enriquecer a sua decoração. E a sexta planta é a zamioculca. Conhecida pela sua resistência, é perfeita para quem busca praticidade. Ela se adapta bem à claridade indireta e até à meia sombra, mas precisa de um mínimo de luz para se manter saudável. O solo deve ser bem drenado, pois as suas raízes armazenam água. Uma mistura ideal é terra vegetal, areia grossa e perlita. A rega deve ser controlada. Espere o solo secar completamente antes de regar novamente. Como o banheiro já tem bastante umidade, ela precisa de ainda menos água do que em outros cômodos. Suas folhas verdes e brilhantes trazem um ar sofisticado e deixam o banheiro elegante e moderno. Agora, algo que eu considero essencial no cuidado com as plantas é a observação. Mais do que colocar no lugar certo, com luz adequada, solo ideal, rega equilibrada e uma boa adubação, é preciso observar como a planta está reagindo, principalmente quando ela chega na sua casa ou quando você muda de ambiente. Prestar atenção nas folhas, no crescimento e nas cores é fundamental para perceber se ela está feliz ali ou se precisa de algum ajuste.
Uma planta não pode ser apenas um objeto decorativo. Ela precisa de cuidado, carinho e acompanhamento. E é justamente através da observação que a gente consegue prevenir e combater outro problema muito comum: as pragas. Mesmo dentro de casa, elas podem aparecer e o banheiro, por ser um ambiente úmido, também favorece esse surgimento. As pragas mais comuns são cochonilhas, que parecem pequenas bolinhas brancas ou amarronzadas grudadas nos caules. Os pulgões, que atacam brotações novas sugando a seiva. Os ácaros, que deixam manchas amareladas e pequenas teias nas folhas. E os fungos, que se manifestam em manchas escuras ou em pó branco. Geralmente, essas pragas ficam escondidas no verso das folhas, nas partes mais jovens ou nos cantinhos onde a água acumula. Elas aparecem quando a planta está fragilizada, estressada, sem nutrientes ou mal adaptada ao ambiente. Por isso, manter a planta saudável é a melhor forma de evitar o problema. Mas, se aparecer, existem soluções simples e práticas. Você pode limpar as folhas com um pano úmido, borrifar a água com algumas gotas de detergente neutro, ou até usar o óleo de nim, que é natural e bastante eficaz. Também existem inseticidas específicos para plantas que podem ser encontrados em lojas de jardinagem. E para prevenir, é importante ter boa drenagem nos vasos, nunca deixar água acumulada no pratinho, retirar folhas secas, manter a planta limpa e fazer adubações regulares. Quanto mais forte e saudável a planta estiver, mais resistente ela será contra pragas e doenças. E essas foram as 6 plantas que se adaptam muito bem ao banheiro e que podem transformar esse espaço em um ambiente cheio de vida, frescor e aconchego. E agora eu quero saber de você. Dessas plantas, qual delas mais chamou a sua atenção? Você já tem alguma no seu banheiro ou em outro cantinho da sua casa? Gostou das dicas e dos cuidados? Me conta aqui nos comentários, pois eu adoro interagir com vocês e saber a opinião de cada um. E não esquece, curta esse vídeo, compartilha com quem também ama plantas e se inscreva aqui no canal Florear. Assim você apoia o nosso trabalho e nos ajuda a continuar trazendo dicas para transformar cada cantinho da sua casa com o poder da natureza. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.